Fala galera, beleza? Nós vamos começar agora a desenvolver melhor a nossa aplicação, beleza? Configurando o nosso banco de dados, configurando também a parte de testes também da nossa aplicação, beleza? Para ficar bem configurada com o nosso database SQLite que a gente configurou na aula passada, beleza? Então vamos nessa, beleza? Eu já tenho um ambiente Docker já presetado, beleza? Eu já criei um container chamado test node. Dentro desse test node eu tenho uma tabela test node também, beleza? Só pra gente testar aqui, beleza? E aí vamos fazer o seguinte, vamos estruturar o nosso projeto, beleza? Então aqui eu vou criar um folder chamado de database, beleza? Aqui eu vou criar também uma config. Dentro dessa config eu vou ter o arquivo database.js, beleza? Para a gente configurar o database aqui, beleza? E aqui dentro vamos também criar uma pastinha chamada de app. Dentro da pasta app vamos ter a pasta models, beleza? Eu já falo dessa estrutura aqui monolítica, beleza? Que a gente está utilizando uma estrutura monolítica aqui, beleza? A gente vai estar utilizando para se comunicar com o nosso banco de dados um ORM chamado Sequelize, beleza? Que basicamente o Sequelize ele vai usar o Node como ORM para os seguintes bancos de dados: Postgres, MySQL, MariaDB, SQLite e Microsoft SQL Server, beleza? E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar o Sequelize para, por baixo dos panos, a gente gerenciar o nosso banco de dados, beleza? Então, vamos fazer isso agora. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você estar seguindo a documentação também, é muito importante. Só que como eu já sei como vai ser o processo, eu já vou passando despercebido, beleza? Mas você pode ir seguindo a documentação, não tem problema. Porém, eu não gosto muito dessa documentação, beleza? E aí eu já vou seguindo uns padrões que eu já tenho na cabeça, beleza? Então eu vou fechar aqui e vamos continuar a nossa aplicação. Vamos instalar aqui o Sequelize. Beleza? Vamos instalar o Sequelize. Ao instalar o Sequelize, vamos também instalar também a CLI do próprio SQLite também. Isso porque nós queremos um atalho como linha de comando para podermos criar nossas migrations, criar o nosso database em si, beleza? Então vamos fazer isso, vamos aguardar ele terminar a instalação, beleza? Terminando. Então tem duas formas que a gente pode fazer para gerenciar o Sequelize, beleza? São duas formas. Você pode iniciar uma configuração com yarn Sequelize --init, ou você iniciar uma configuração do seu próprio, beleza? Aqui eu não vou estar utilizando essa linha de comando que eu mostrei agora há pouco para vocês, beleza? Eu vou estar gerenciando os meus arquivos. Isso porque eu criei aqui um database, uma config do nosso database, e aqui eu referenciei também os models, beleza? E aí a gente vai criar nossa própria configuração do Sequelize, beleza? E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos criar uma configuração chamada .sequelize rc, beleza?
E aí vamos fazer o seguinte, module.export, vamos exportar uma configuração. São 4 parâmetros que a gente vai colocar aqui. Existem mais, você pode ver lá na documentação do Sequelize, só que aqui eu vou estar utilizando 4, beleza? Config, que vamos indicar qual é o arquivo de configuração do nosso database para o Sequelize, beleza? Então foi por isso que eu criei o database.js. Então vamos ter que referenciar a pasta src, depois da src a pasta config e depois do database, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos utilizar a função do path, que se chama resolve, beleza? Para ele resolver o caminho todo para cada sistema operacional, beleza? Então vamos utilizar resolve dirname, isso porque ele vai pegar da pasta que o próprio arquivo está. Então ele vai passar dirname, e agora eu tenho que entrar na pasta src, depois da src eu tenho que entrar na pasta config, e depois da pasta config eu tenho que habilitar o nosso database.js, beleza? Aqui você precisa colocar a extensão, beleza? E aí eu vou passar as 4 configurações, então já vou passar assim para não adiantar um pouco o vídeo. E aí eu passo algumas configurações aqui, beleza? Primeiro nós temos que referenciar o caminho para os nossos modules. Então vamos lá configurar para os nossos modules. Tem a configuração modules path, que é o caminho para os nossos modules, beleza? E aqui eu referenciei aqui com a pasta app e a pasta modules, e é onde vai estar todos os nossos modules da nossa aplicação, beleza? Então vamos entrar em src, depois de src vamos entrar na pasta app, e depois da pasta app modules, beleza? E aqui vamos ter que fazer o seguinte, a outra configuração se chama migrations path. Essas migration paths é onde vai estar todas as nossas migrations, é onde vai se poder registrar as nossas tabelas, e é onde vai poder estar o registro de em cada tempo as nossas tabelas, colunas, etc. O que a gente quiser fazer no nosso banco de dados, beleza? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai referenciar um novo path para ela, visando que eu criei uma pasta database aqui para ela, beleza? Então eu criei a pasta src, e dentro dela a pasta database, e dentro dela eu vou criar uma pasta chamada migrations. Se caso você não criar, ele vai criar automaticamente para você, então não precisa se preocupar com isso, beleza? Por isso que eu nem criei para você aqui, beleza? Então a gente vai continuar. Nós temos também a configuração dos seeds, os seeders, beleza? Que basicamente os seeders, ele cria registro para a gente, mesmo a gente não tendo as rotas das rotas, verificar isso no database, beleza? E ele vai criar um registro, basicamente é isso. Ele vai criar registros pra gente, beleza? Isso pode ser muito bacana quando você tem funções de administração do da aplicação, né? Você poder fazer vários registros para tentar fazer alguma coisa de automatização, né? Algo parecido com isso, né? Então eu vou configurar aqui os seeders, só que eu não vou estar utilizando aqui, beleza? Mas eu vou deixar aqui presetado para você, quem sabe, tá desenvolvendo isso mais para frente, beleza? Eu vou passar aqui, seeders path, resolve, name, src, e aí eu vou colocar dentro da pasta database, e aí dentro da pasta database vamos criar a pasta seeds, beleza? Então, salvando esse arquivo, nós vamos fazer o seguinte,
nós já criamos o nosso arquivo database. Então, vamos continuar resolvendo como é que a gente vai configurar o nosso database aqui, beleza? Então, vamos exportar module.export. Vamos exportar o seguinte. Temos algumas configurações, como dialect. Temos o host. Temos o username. Temos o password. Temos o database, que é o nome do nosso database. E temos algumas configurações que a gente pode colocar. Define. Vamos definir algumas configurações a mais que a gente quer colocar. Beleza? Então aqui no dialect eu vou colocar Postgres. Beleza? No host eu vou estar colocando o localhost. Já que eu estou utilizando o Docker, ele pega já como localhost. Ou você pode colocar como 127.0.0.1. Isso ele já vai pegar como localhost também, beleza? Mas eu gosto sempre de colocar localhost para referenciar, beleza? E aqui o meu username, se eu não me engano, é Postgres. E o meu password desse container é o Docker. É Docker. E o database é test node. Beleza? E aqui, para definir algumas configurações para ele, eu faço o seguinte: eu defino uma timestamps. E o que significa esse timestamps? Ele vai criar na minha tabela, nas minhas tabelas, toda vez quando eu for criar uma entidade ou criar algum registro no nosso banco de dados, ele já vai pré-setado duas colunas no meu banco de dados, que é o created at e o updated at. E o que significa esses dois? O created at é basicamente quando eu crio um registro no nosso banco de dados, ele vai registrar a hora, o minuto, o segundo, o milésimo. Basicamente ele vai referenciar uma data de criação do nosso registro, beleza? E quando eu crio, ele já vai presetar também um updated at como a mesma data. Isso porque ele só foi criado. Então, mas quando eu for atualizar a informação de usuário, por exemplo, e aí ele vai colocar uma nova data dizendo que eu atualizei o usuário nesta data, entenderam? E também eu coloco algumas configurações aqui também, beleza? Coloco underscored como true. Isso porque quando eu vou criar um registro no banco de dados, criar uma migration, por exemplo, ele vai criar, por exemplo, users group. E aí ele vai criar dessa forma. Por exemplo, se eu criar um registro dessa forma, né? Colocando hífen ou qualquer algo do tipo que separe, né? E aí ele vai colocar essa maneira. E aí eu não gosto. Eu gosto sempre de colocar ele como underline. E aí eu passando essa configuração, ele já vai criar nossas tabelas com underscored, underline, beleza? E aí, para eu referenciar também isso para minhas colunas, eu passo também uma outra configuração chamada de underscored all. E aí, salvando esse arquivo, eu já tenho a minha configuração do banco de dados já presetada para produção, beleza? Isso aqui é para produção e também desenvolvimento, beleza? E aí eu já posso fazer o seguinte:
Já já a gente vem modificando esse arquivo, isso porque a gente vai configurar também a parte de testes também aqui, e aí a gente precisa usar outro banco de dados para a gente estar criando os nossos registros em testes e não em produção, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, configurar primeiro para desenvolvimento e depois a gente configura para testes, beleza? E aí dentro de database vamos criar um arquivo chamado index.js, beleza? E aí vamos criar a nossa inicialização do nosso banco de dados, beleza? A gente vai criar em formato de classe, beleza? Database. E aí ele vai ter um constructor chamado de ele vai chamar um método chamado de this.init, beleza? Eu já vou exportar ele aqui, module.export igual a new database, beleza? E aí ele vai criar aqui um método init, beleza? Que ele vai inicializar o nosso banco de dados, beleza? E aqui eu preciso ter eu preciso ter o Sequelize para ele criar uma configuração do Sequelize com o Sequelize. E aí dá um require Sequelize. E aqui eu preciso passar também as configurações const db config igual a require, e aí voltar uma pasta config database, beleza? E aqui eu vou criar um atributo chamado connection igual a new Sequelize, e aí passar db config para ele. Só com isso eu já consigo inicializar o meu banco de dados, beleza? E aí salvei esse arquivo, eu preciso inicializar ele em algum local na minha aplicação. Geralmente se coloca dentro de app, é onde vai estar toda a nossa configuração do nosso sistema, beleza? E aí você pode estar fazendo o seguinte, aqui antes de app, você pode fazer um require chamando ./database diretamente, beleza? Eu não vou estar utilizando em nenhum outro local. Se fosse, der um const database aqui, mas como eu não vou, eu vou deixar só assim mesmo, beleza? E aí salvei esse arquivo, beleza? Eu posso ver, foi mal, ver aqui o comando que eu presetei, dev, beleza? Então eu venho aqui e vejo se tem algum erro na minha aplicação. Yarn dev. Ele vai dizer para mim os erros que o meu sistema possui. Se não deu nenhum erro, vamos ver aqui o que é que foi. Instale o PG. Isso porque eu preciso instalar manualmente de cada SQL, beleza? E aí, como eu estou usando o Postgres aqui para ambiente de desenvolvimento e também para produção, eu vou instalar o pacote que ele me mostra aqui, beleza? Vou fechar a minha aplicação e vou instalar aqui o PG, beleza? Beleza. Vamos aguardar aqui um momento. Eu já instalei o PG do Postgres e aí eu vou tentar executar agora a nossa aplicação novamente, beleza? Então ele já startou, isso porque ele já conseguiu se referenciar também com o banco de dados, beleza? E aí eu vou configurar agora o nosso ambiente de testes, beleza? Então a gente vai fechar aqui a nossa aplicação e aí vai fazer o seguinte. Como eu tenho que trabalhar com a Envy, isso porque eu tenho que trabalhar em qual ambiente eu tenho que estar me referenciando. Então eu tenho no Express tem um pacote chamado de .env, e aí eu posso instalar ele aqui, .env, beleza? Vamos aguardar aqui um pouquinho.
beleza? Já instalou o .env, beleza? E aqui vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um arquivo na raiz chamado de .env, beleza? Esse .env ele não deve ir para produção ou para nenhum ambiente compartilhado. Então eu tenho que informar isso dentro do meu gitignore.env, beleza? Se você estiver utilizando sistemas Git, você pode colocar o .env aqui que ele já vai tirar do env. E para referenciar as variáveis que eu utilizo dentro do .env, eu vou criar um outro arquivo chamado .env.example. E esse .env.example é onde vai estar todas as variáveis que eu utilizo no .env, beleza? E não os dados, ele só vai informar somente somente as variáveis e não os dados. Isso porque pode ter dado sensível que não é recomendado colocar nele, beleza? E para o nosso ambiente de testes, eu vou criar um .env também, .env.test, beleza? É onde vai estar todas as minhas variáveis de ambiente de testes, beleza? Então, no .env, deixa eu dar uma fechada que eu fico muito agoniado. Dentro do nosso .env de desenvolvimento, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável, 4 variáveis, db host, que é o host do nosso sistema, que no caso é localhost. Você pode se referenciar com a config do database que você fez, beleza? Aqui eu posso colocar também em outra aba, beleza? Aqui eu posso passar ele para outra aba. Esse eu fiz com Ctrl 2, e aí você abre 2 abas, e aí eu só cliquei aqui e arrastei ele, beleza? Para ele vir para cá, beleza? E aí você vai copiando. Eu já falo desse dialect, beleza? Que eu não vou informar nesse aqui, beleza? E aí tem um username, beleza? Tem uns 4 aqui que eu vou informar como db user. Eu tenho também o db password, que eu vou chamar de pass. E eu também tenho o database, que eu vou chamar de name, beleza? Aí o nosso username é Postgres, o pass é Docker e o db name é testnode, beleza? Sendo assim, o nosso ambiente de desenvolvimento ele já está quase presetado, beleza? E aí, no nosso ambiente de teste, eu vou pegar essa informação aqui e vou passar para o meu env, tirando somente os dados que eu não vou passar ele para outras devs, para outras pessoas, beleza? E aí tá presetado .env.example, beleza? E aí fechei isso aqui, eu vou lá no meu .env.test agora. E aí eu vou informar agora o meu db dialect. Sendo assim, eu vou estar referenciando o SQLite, que eu vou estar utilizando aqui para ambiente de teste. E aí é por isso que eu vou estar utilizando ele aqui. Isso porque se ele tiver presetado, se ele tiver no ambiente de teste, e aí eu vou chamar esse SQLite, ele usar o SQLite, beleza? E aí eu vou chamar o db dialect como SQLite, beleza? Salvando esse arquivo, vamos fechar aqui. E aí, para configurar em qual ambiente de desenvolvimento eu estou utilizando, eu vou vir aqui na pasta src e vou criar um arquivo chamado bootstrap. Beleza. E aí eu vou fazer o seguinte com esse bootstrap.
Beleza, eu só fui ali verificar se eu escrevi da maneira correta o nome Bootstrap, beleza? Mas tá correto. Na verdade, não tem uma regra para isso, beleza? Você pode chamar com qualquer nome. Eu resolvi chamar de Bootstrap, beleza? E aí eu passo o seguinte para ele. Aqui é onde eu vou configurar o meu ambiente, onde eu vou presetar se eu vou usar essa .env que eu criei aqui ou eu vou utilizar esse .env.test, beleza? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o módulo do .env que a gente instalou há pouco, e aí eu vou utilizar o config, beleza? Que é uma função. E aí, utilizando o config, eu chamo a função config, e dentro da função eu tenho algumas configurações que eu posso passar para ela. E você pode estar vendo o que é que você pode estar utilizando, beleza? Aqui eu posso referenciar o path, beleza? E aqui o próprio Node deixa aberto para a gente uma variável chamada node_env dentro das minhas variáveis ambiente, beleza? Para verificar em qual ambiente de desenvolvimento eu estou, beleza? E aí chamando process.env.node_env, aqui já vai estar a informação em que ambiente eu estou, beleza? E aí se eu estiver dentro do ambiente de teste, eu vou chamar o arquivo .env.test, e se eu tiver no ambiente de produção ou desenvolvimento, eu vou chamar o .env aqui, beleza? Salvando esse arquivo, agora eu vou ter que chamar esse arquivo lá no nosso app. Antes de tudo, eu chamo ele aqui, require.bootstrap. Ele já vai estar pré-setado aqui, beleza? E agora vamos setar as nossas variáveis ambiente do .env lá no nosso database, beleza? Nosso database não, na configuração do nosso database, beleza? Aqui também eu preciso estar informando também o arquivo bootstrap para ele pegar as configurações. Aqui eu tenho que voltar duas vezes, bootstrap, beleza? E aqui eu vou estar trocando para ele tá pegando as informações do .env, beleza? Se você viu, deixa eu colocar ele aqui em duas telas. O meu .env tem o db host. Eu posso utilizar process.env.db host, beleza? E vai estar já o host que você está utilizando, beleza? Aqui process.env.db user, beleza? O password process.env.db pass foi o que eu utilizei para senha, e database eu vou estar utilizando process.env.db name, beleza? Para o dialect é basicamente o que é que eu vou fazer. Eu vou chamar process.env.db dialect, beleza? Deixa eu tirar isso aqui. E aí, se eu não tiver informado o dialeto, ele já vai chamar que é Postgres. Isso porque se eu tiver ambiente de testes, ele vai chamar esse db dialect e vai trocar essa informação completa aqui e colocar só o valor dela, que é o SQLite, beleza? Se ele não tiver informado, ele já vai passar aqui como Postgres, beleza? Tranquilo? Eu vou salvar esse arquivo. Já a gente vem para fazer algumas modificações aqui, beleza? Então vou fechar esse arquivo, fechar esse arquivo, fechar esse arquivo. E aí eu venho aqui no meu package.json, e aí eu preciso fazer com que
dizer para o meu ambiente de teste que eu vou estar no ambiente de teste. Eu preciso presetar aquela informação de node-env, porque senão ele não vai pegar essas configurações, beleza? E aí eu passo aqui no ambiente Unix, eu posso somente passar aqui node env igual a teste, espaço, beleza? E aí eu já vou estar dizendo para ele que eu já estou no ambiente de testes, beleza? Só que para o ambiente de Windows eu preciso passar um set aqui para ele setar as variáveis ambientes que eu informar, beleza? Só que aí eu preciso, se eu rodar do jeito que está aqui, ele não vai funcionar, porque ele não vai entender esse set aqui, beleza? Deixa eu até ver se tem esse comando. Pode ter, né? Mas ele não vai funcionar, né? Porque ele não vai setar essa variável ambiente, porque esse é um comando específico para o Windows, né? E aí eu posso fazer o seguinte: eu posso instalar um carinha chamado crossenv em ambiente de desenvolvimento, beleza? E aí ele vai já entender em que ambiente Windows, Linux ou Mac eu estou, beleza? E aí setar o meu env de acordo com o meu ambiente de desenvolvimento, beleza? Vamos aguardar aqui um pouquinho. E aqui eu posso tirar essa informação de set e colocar cross env, beleza? E aí ele já vai entender em que ambiente eu estou, beleza? Eu não tinha, beleza? Toda vez quando acontece isso é quando eu estou mexendo no arquivo do package.json e aí eu não salvei antes de instalar alguma coisa no meu projeto. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou copiar isso aqui, vou fechar esse arquivo não salvando ele, e aí voltando no meu package.json eu coloco crossenv node env igual a teste, beleza? E aqui ele já vai entender em que ambiente eu estou, Windows ou Unix, e aí já vai setar essa informação de teste aqui, beleza? E aí a gente já vai estar com o ambiente de teste já rodando, beleza? E aí a gente pode já fazer o yarn test. Vamos ver se tem algum erro. Vamos saber aqui agora se apresenta algum erro na nossa aplicação em ambiente de teste. Se tiver, a gente vai solucionando com o tempo, beleza? Ele já encontrou os meus suítes, ele já está determinando a minha suíte de teste para rodar. Vamos aguardar um pouquinho. Eu tenho um example que na verdade ele só soma dois números e retorna 9. A gente fez isso na aula 1, beleza? Vamos aguardar um pouquinho. Caramba, ele até demorou mais do que o esperado. Ele demorou 25. Mas toda vez quando ele testa a primeira vez, ele faz um cache, beleza? Nos próximos testes ele já vai parar com isso, beleza? E aqui agora a gente vai criar o nosso primeiro teste, beleza? Eu sei que é muita informação nesse vídeo, mas a gente vai fazer isso agora, beleza? Faz o seguinte: pausa o vídeo, vai pegar uma água, um café, ou escolhe um outro horário para você estar visualizando isso, beleza? Se você já estiver pronto, já com gás, vamos preparar logo o nosso ambiente de testes aqui já para testar a nossa aplicação como um todo, beleza? E aí vamos criar a nossa primeira migration, beleza? Que vamos criar usuários para nossa aplicação. Yarn serialize migration generate name create user
ou seja, eu quero criar, eu dou um nome para minha migration, senão ele vai ficar somente com aqueles, com uma timestamps, beleza? Eu não quero isso, eu quero dar um nome para minha migration, e aí eu dou um enter, e ele já vai criar a minha migration, beleza? Vamos aguardar aqui um pouquinho. Vamos aguardar. Caramba, tá um pouco lento, velho. Vamos aguardar, velho. Vamos aguardar. Tá um pouquinho lento. Vamos, amigão. Beleza, ele já criou a nossa aplicação, a nossa migration de usuário, beleza? E ele foi na pasta certa, src database migrations, como a gente presetou aqui na nossa configuração do Sequelize, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, ele já criou a nossa pasta aqui, beleza? E aí criou a nossa primeira migration aqui. Beleza? E então o que é que a gente vai fazer? A gente vai entender a estrutura do que o Sequelize faz pra gente, beleza? Então o que é que ele faz aqui? Ele tem um método up, que basicamente ele vai incrementar alguma coisa. Eu vou criar a nossa tabela, beleza? Eu posso criar coluna, eu posso criar foreign key, beleza? Eu posso criar várias coisas aqui. E é para isso que o método up vai funcionar, beleza? É basicamente para isso. E o método down, ele vai fazer o seguinte, ele vai retornar o que esse método up fez. Eu criei a minha tabela, eu criei uma tabela de usuário, também referenciei também uma chave estrangeira, beleza? E também uma coluna, beleza? Se eu fiz isso no método up, eu tenho que retornar esses dados aqui, beleza? Eu preciso fazer um drop, eu preciso remover essas informações. É como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V. Aí não gostei desse Ctrl+V aqui, deixa eu dar um Ctrl+Z aqui. É basicamente isso, o Ctrl+Z, o método down, beleza? Deixa eu já salvar aqui, porque ele já vai tirar algumas informações aqui pra mim, beleza? Ele tá dando uma travada, velho. Mas beleza, vamos lá. Vamos tirar esses comentários. Beleza? Tirar os comentários aqui que eu não gosto. E aí vamos mexer no método up. O que é que vai ter no nosso método up? Vamos tirar isso aqui. Vamos fazer na mão. Vamos criar um ID que ele é do tipo Sequelize.string, beleza? Ele vai ser string não, eu vou criar deveria sim criar em formato de string, porém eu vou estar utilizando integer, beleza? Para ele ser auto-incremental, beleza? Mas aí vai ser conforme o seu banco de dados, beleza? Você pode utilizar o ID, né, para aquela Universal Integration de ID, né, identificação única, né? E aí você pode estar utilizando isso, beleza? Mas hoje eu vou estar utilizando o integer, beleza? E aí conforme o seu projeto vai crescendo, ou você já pode definir isso já antes, que é o necessário a ser feito, né? Você definir isso antes com a sua equipe, beleza? Vamos lá. Vamos dizer que ele é auto increment true. Vamos dizer que ele é nossa chave primária também, primary key, como true. E ele é allow null, né? Beleza? Como true. Beleza? Então vamos ter que colocar também outros campos, como o name do usuário. Qual o nome do meu usuário? Então vamos presetar aqui, vamos setar o tipo dele aqui, beleza? O type, que é uma Sequelize.string, beleza? Ele também é allow null, ou seja, não cria um usuário sem passar
sem passar o name, beleza? False. True, na verdade, né? Opa, é false aqui. False. Vamos lá. E aí eu preciso passar o e-mail e uma password do usuário, beleza? Aqui eu passo o e-mail. E aqui eu posso passar também uma propriedade chamada unique como true, para ele ser único, o e-mail. Ele não deve existir em outra tupla do nosso banco de dados, beleza? E aqui a nossa password, beleza? Que é uma string. E aí eu preciso também colocar nossas informações de created at e updated at aqui, beleza? Created at, que eu falei isso mais para trás. É só voltar o vídeo, volta o vídeo, veja direitinho, beleza? Vamos criar no tipo de data, beleza? Allow no como false, beleza? E aí vai ser a mesma coisa do update. Update e updated. E beleza, a nossa tabela está criada. Criei uma tabela chamada usuários, beleza? Users. E aí eu criei um ID para ela, que ele é do tipo integer, beleza? Auto incremento é a nossa chave primária e ela allow null, beleza? Ela deve ser informada, beleza? Como ela é auto incremento, então eu acho que aqui não faz sentido ter esse allow null, mas para garantir isso, vamos colocar, beleza? Vamos passar um name, beleza, para o usuário, que é do tipo string, allow null também. Então, ou seja, eu não consigo salvar, eu não consigo criar uma informação de usuário sem ao menos passar esse name para ele, beleza? Vamos passar o e-mail. O e-mail ele é também do tipo string, ele é único e também eu preciso realmente passar essa informação, beleza? Eu também tenho o campo password, beleza? Aqui tem o type dele que é string e também é um allow null como false. E tenho os nossos campos de created at e updated at, beleza? Esse daqui é o nosso método up, beleza? E relembrando o que eu disse para você, o que é que eu faço? Eu crio a informação aqui no método up. Se eu quero desfazer isso, eu preciso fazer no método down, beleza? Então eu preciso fazer só um drop na tabela de usuários, beleza? É só retirar aqui os comentários e salvando, eu já estou retornando para ele remover a tabela usuários, beleza? E aí está pronta a nossa migration, beleza? Já está bem certinha. E aqui a gente vai criar o nosso model, beleza? De usuário, beleza? Vamos criar aqui o file user.js, beleza? Vamos criar ele em formato de classe user. Vamos já dar uma exportada. E aí vamos fazer o seguinte. Aqui ele vai ser um pouco diferente. Isso porque ele tem que estender o model do Sequelize, beleza? Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar algumas informações que está dentro do módulo do Sequelize, que é o método, a interface model. Eu preciso informar que esse é um model do Sequelize, beleza? Então isso aqui é uma classe que estende um model do Sequelize, beleza? Então eu faço isso. E aqui eu pego também o data types para ele pegar os tipos dos campos que eu vou criar aqui, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um método estático init, beleza? Aqui vai passar a conexão, que é aquele this.connection que a gente criou lá no database index,
beleza? Então vamos passar aqui a conexão. Eu posso chamar dela do que eu quiser, eu posso chamar de batata aqui. Mas para fazer mais sentido a nossa aplicação, vamos passar... pode ser também connection, não faz problema nenhum. Mas aqui eu vou chamar de sequelize. Já já eu digo por quê. E aqui eu chamo o método super. Esse método super vem da extensão do model, vem da interface model, beleza? E aí ele tem um método init também, e aí a gente passa algumas coisas para ele, 2 parâmetros, beleza? E aí aqui nesse primeiro parâmetro, o que é que a gente passa? A gente passa os campos que eu preciso pegar para criar um usuário, beleza? Vejamos aqui nas nossas migrations. Quais são as tuplas que eu preciso para ele pegar a informação e retornar para a gente. O ID ele já pega por padrão como autoincremento, então eu não preciso informar o ID. Como ele é autoincremento, eu não preciso informar, beleza? Se eu não tivesse esse autoincremento nem sendo uma tabela integer, colocando como string, e aí eu precisava colocar no meu model de usuário, beleza? O name, ele não tem nenhuma restrição, então quer dizer que eu preciso, quer dizer, ele possui alguma restrição como allow null, né? Só que aí eu preciso pegar essa informação para saber qual é o nome do usuário, né? Então eu preciso informar essa coluna name, beleza? O e-mail, eu preciso dele para saber o e-mail que o usuário colocou lá para ele criar informação com o e-mail, né? Criar informação de usuário com o e-mail dele. O password também, para ele saber qual é a senha que ele quer gerar. Aqui a gente vai criar um hash de senha, beleza? Para nem o próprio administrador do sistema saber a senha do usuário, beleza? E aí a gente tem os campos created@ e o updated@, beleza? Que a gente também colocou lá na nossa configuração de database, aquela definição, né? Timestamps, né? Só que aí, como ele já vai criar com os timestamps, então não preciso informar o created@. Então as informações que eu preciso pegar é name, e-mail e password. Vamos lá passar o name, que é datatypes ponto string, ele é um string. E temos também aqui o e-mail e o password, beleza? Password, beleza. Beleza. E aqui dentro, aqui nesse segundo parâmetro, a gente tem algumas configurações. Que aqui você pode ver o que é que você pode fazer, trocar o nome do model, fazer várias coisas aqui, beleza? E aí eu tenho uma configuração chamada sequelize, que é a conexão do sequelize com esse model de usuário, né? Então vamos passar o sequelize aqui. E isso porque eu passei aqui o sequelize, que ele vai pegar a conexão, beleza? Ele vai pegar a conexão a partir desse método. E aí eu pegando sequelize, eu já não preciso informar aqui sequelize, seguindo sempre o S6, né? Que isso ele já dá uma exceção aqui, né? Que aí eu posso utilizar o shorthand, né? Se eu coloco se a minha chave é a mesma coisa que o meu valor, eu posso passar somente ela assim. Então eu posso também chamar ela de connection, tanto faz, e aí eu passo dessa forma, connection, beleza? Só que aí, para ficar menor, eu coloco só sequelize, beleza? E aqui eu retorno o usuário criado, beleza? Salvando esse arquivo, ele já vai
fazer uma configuração. Ele já vai aplicar aqui o S-Lint com o Prettier, beleza? E aí a gente já criou o nosso modelo. Só que aí eu preciso informar todos os modelos para o meu Sequelize. Por padrão ele não reconhece todos os models, beleza? Eu preciso informar todos os meus models. E aí dentro do index de database a gente vai fazer algumas mudanças. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui o nosso usuário, require /barra app barra models barra user, beleza? E aí peguei esse user aqui, eu vou criar uma constante aqui chamada de models, que é um array. E aí o que é que você pode prestar atenção? Esses models, o que é que vai fazer? Ele vai, eu vou informar para ele todos os models e aí conectar ele com a inicialização. E é isso mesmo, Lu. E é isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou informar esses models na minha conexão. E aí eu faço o seguinte, models.map, eu vou mapear cada model que tem ali, model com o método init, passando a minha conexão, this.connection. Show? E aí, quando você criar outros models, você vai criando aqui e informando aqui no model, beleza? E aí ele já faz todo o trabalho pra gente, beleza? Vamos salvar esse arquivo, vamos fechar todos os nossos arquivos, beleza? Que aí a gente vai fazer o seguinte, já criamos os nossos models, beleza? Já criamos a configuração do nosso database, tanto de teste, tanto de desenvolvimento, beleza? Eu vou rodar aqui as migrations para saber se ele já está pegando tudo direitinho, né? db migrate, beleza? Esse é o comando para rodar todas as nossas migrations, beleza? Se você quer, eu não queria fazer isso na minha migration, tô tendo problema com as minhas migrations, eu passo migrate undo all, ou undo all ou só undo. Isso porque esse undo, somente o undo, .undo, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar a última migration que você atualizou no seu banco de dados e vai fazer um revert, né? E se eu informar o all, ele vai fazer isso em todas as minhas migrations, beleza? Mas eu só quero rodar elas, beleza? db migrate. E aí vamos aguardar aqui um pouquinho, ele pegar, beleza, ele deu um erro aqui, password authentication failed for use Postgres. Eu posso estar utilizando outro usuário, pode ser o Docker, vamos ver se é isso. Pronto, foi, beleza, eu utilizei outro usuário para referenciar, beleza. Mas nada, não vai acontecer isso com você, só vai acontecer comigo. Vamos lá. E aí, meu banco de dados já está tudo rodando e tudo direitinho. Beleza. Agora eu vou para o ambiente de testes. Beleza? Minha configuração da aplicação em desenvolvimento já está show de bola, por enquanto. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos aplicar TDD aqui nesse vídeo. Beleza? Vamos vir aqui e para entendermos o conceito de TDD, Test Drive Development, basicamente eu tenho red, green, refactor, ou seja, o meu teste ele tem que ele vai falhar de primeira, né? Eu não espero que o meu teste ele vai passar de primeira. Então eu sempre espero que ele não passe,
depois eu forço que ele passe de uma forma brusca e depois eu refatório para ele se encaixar nas minhas regras de negócio, beleza? Que eu vou aplicar aqui nesse vídeo, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer teste de integração. E o que são esses testes de integração? Aqueles testes que eles referenciam, eles sempre criam dados no banco de dados, sempre como é que eu posso dizer? Eles sempre referenciam o banco de dados, faz alguma coisa com o banco de dados. E aí temos também os testes unitários, onde você cria testes para testar alguma função específica que não mexe com o banco de dados. Então você pode criar uma parte chamada integrations e também uma parte chamada de units, que são os testes unitários, beleza? Nesse vídeo eu não vou estar utilizando os testes unitários, beleza? Talvez mais para frente a gente possa dar uma palhinha sobre os testes unitários, beleza? Só que aí eu vou deletar por enquanto por enquanto, beleza? Antes de começar o nosso teste de integração, eu vou excluir esse exemplo que a gente criou e vamos voltar lá no na nossa configuração do database e vamos ter uma configuração aqui chamada de storage, que ele basicamente vai dizer o que pra gente? Ele vai criar um arquivo para a gente poder ver aqui os meus testes, beleza? A criação do usuário, será que está indo tudo certinho, beleza? Então a gente vai fazer isso. Então essa configuração aqui, ele vem direto da minha configuração do SQLite aqui. Então ele vem nessa pasta aqui. Então eu preciso criar na pasta testes, beleza? Testes. Deixa eu passar o caminho aqui certinho. E aí dentro eu quero criar database.sqlite. Beleza? Basicamente isso. E eu vou também passar uma configuração chamada de login, que basicamente como false, que basicamente ele vai fazer o seguinte: sempre ele faz um log da SQL por completo, só que eu não quero isso. Eu só quero o meu teste, ver se o meu teste está passando. Caso você queira ver, aí você não precisa informar esse campo, beleza? Mas como eu não gosto muito, eu coloco como false, beleza? Vou salvar esse arquivo e aí eu posso fechar e criar o meu primeiro teste de integração, beleza? Vamos criar aqui um teste referenciando o user, beleza? Então eu crio uma página chamada user.spec.js, beleza? E aqui eu preciso fazer algumas coisas. Lá no nosso exemplo, a gente criou a nossa suite de teste com a variável ambiente de teste, né? Só que aqui a gente vai utilizar o describe. E aí funciona basicamente da mesma forma. Ele vai descrever o que eu quero testar. Eu tô describe. Ele não está entendendo. Ou seja, lá no meu ESLint, eu não tô o meu ESLint ele tá dando esse erro porque ele não entendeu. Ele não está definida. Então, como isso é uma tipagem do próprio JS, então eu preciso informar lá no meu ESLint.json que ele está também na env de teste aqui. Então eu passo um jest, que ele vem uma configuração, e aqui eu passo como true, beleza? E aí eu salvo, fechando isso, ele já vai entender que eu já estou utilizando o jest aqui, beleza? E aí
Eu descrevo aqui. Eu sempre faço isso. Eu descrevo a funcionalidade. Eu posso ter vários describers aqui, beleza? Vários describers aqui. Eu sempre divido o meu describe sempre em funcionalidades. O que é que eu digo em funcionalidades? Eu quero criar usuários, users. Eu posso colocar user store. Beleza? Eu quero descrever a funcionalidade de criação de usuário. Beleza? Basicamente é isso. Eu sempre descrevo assim. Mas aí você pode eventualmente fazer da melhor maneira possível que você quer. Beleza? E aí eu passo uma função para ele. E aí eu crio o meu primeiro teste, que basicamente ele vai criar o usuário. Então o que é que eu preciso ter para criar o usuário? Eu vou estar utilizando o it para ele testar uma funcionalidade. Então eu gosto de utilizar o it. Então eu gosto. Basicamente é isso. E aí eu passo o teste para ele. Eu também preciso descrever o teste, o que é que eu vou testar, beleza? E aqui eu posso informar isso em português, inglês, isso vai depender muito do seu projeto. E aí eu posso informar aqui o seguinte: it should be able, deve ser possível. Eu posso usar esse it como um incremental a minha mensagem, beleza? It should be able, deve ser possível, created new user, criar novo usuário, beleza? E aí eu criei também uma função para ele. E aí eu faço o seguinte: const user igual ao name, eu preciso informar um name, que eu vou chamar aqui de Daniel, o e-mail Daniel @email.com, e a minha password que é 123456, beleza? E aí eu preciso do meu user, né? O meu modo de usuário. Então eu preciso requerer aqui um modo de usuário. Voltar aqui, src /app /models/user, beleza? Eu preciso desse usuário para criar. Então vamos lá, const response igual a user await, né? Então se eu vou utilizar uma funcionalidade que vai mexer com o banco de dados, então eu preciso utilizar o await para ele esperar que isso funcione aqui, né? Então eu passo o async aqui e eu já posso utilizar o await aqui embaixo. E aí eu passo user.create e aí eu passo o user aqui dentro, beleza? E aí eu posso esperar, expect, aqui vai ser já o user por completo, né? Response user. E aqui eu posso esperar que a response user ponto, pode ser isso aqui mesmo. E aí eu passo alguns métodos para ele. O expected, ele pode receber várias coisas, você pode estar dando uma olhadinha depois. E aí eu passo uma propriedade chamada to have property, que ele vai verificar se tem uma propriedade, ou seja, se isso é um objeto, ele vai verificar qual propriedade tem. Então vou verificar se aqui tem um ID. Se tiver, aí ele vai passar esse teste, beleza? Vamos tentar rodar aqui. Yarn test. Beleza? Vamos aguardar esse teste. Beleza? De criação. Aqui eu dei uma pausa aqui para ele rodar mais rápido os testes, só que ele fez isso em 5 segundos. Vamos lá. Aqui ele deu um erro. Isso porque
eu não, basicamente, eu não tô criando o usuário, cannot read property length of undefined. Então eu não estou conseguindo de alguma forma utilizar essa informação de user. Então o que é que eu faço? Vamos dar uma olhada lá nos meus models. O que é que tem de errado aqui? Beleza? Name, e-mail, password. Tranquilo. Lá no meu database eu não tenho user, ele tá pegando, beleza. Pego também as configurações, beleza. Pego da conexão aqui, da disconnection, beleza. E colocou new database, beleza, tá tudo correto. Vamos vir aqui, retorno disso também aqui, tá correto. Já descobri o erro. Basicamente, ele não tá conseguindo referenciar esse user aqui. Então, o que é que a gente pode fazer para melhorar isso? Vamos fazer o seguinte: vamos ter que instalar uma ferramenta chamada Super Test. Ele vai criar é como se fosse o Axios ou o FET, né, que eu posso estar utilizando, mas essa biblioteca aqui ela foi feita para criar os testes, foi criada justamente para testes da minha aplicação, beleza? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou adicionar ela, e o teste basicamente ele não vai diretamente no meu user, ele vai somente fazer aquela requisição, passar nas minhas rotas, beleza, que eu vou passar aqui, e aí ele por si só vai criar. Eu não vou criar a informação lá no meu database do usuário, beleza? Eu posso aqui criar instâncias dele, mas não criar informação do usuário, beleza? Então por isso que a gente utiliza o super teste aqui, para ele fazer o caminho, o processo dele todinho da aplicação, para não ter nenhum problema com isso, né? Então vamos fazer o seguinte: vamos colocar ele aqui. Ele por default ele tem o método default dele é o request, beleza? E aí super test, beleza? Request, né? Deixa eu ver, super test. Eu não tô conseguindo ver. Não tô conseguindo ver. Super test. Super test. Ah, tá. Entendi. Eu posso chamar do jeito que eu quiser, então. Ah, ele exporta aqui. Ah, beleza. Beleza. Super test. Response request. Ah, tá. Beleza. Entendi. Vamos utilizar o request mesmo. Beleza? E aí, vamos ter que instanciar o meu app. Require app, beleza? Agora aqui já faz sentido em separar a minha aplicação para abrir uma porta, beleza? Porque eu não quero abrir uma porta em ambiente de teste, beleza? E aí faz todo sentido fazer isso, beleza? E aí eu faço o seguinte: eu instancio o app aqui, e aí eu faço o seguinte: eu quero atingir alguma rota. Const response, ele vai ter que me passar uma resposta. Await request, e aqui eu passo o app,
e ele vai rodar na minha aplicação, e aí eu passo a rota que eu quero atingir. A minha rota do tipo get, a minha rota do tipo post. Se eu quero criar uma informação, eu vou utilizar o método post aqui, beleza? Então vou utilizar o post, e aí eu passo a rota que ele vai atingir, que eu quero /users, beleza? Que eu quero criar a informação de usuário, beleza? E aqui eu passo um ponto send para ele atingir. Quando ele atingir a rota, eu quero que ele passe a informação user, para ele criar a informação de usuário com esses dados, beleza? E aí eu posso remover isso aqui e passar só o response para ele, response, e aqui dentro do response eu tenho o body da informação, beleza? Ponto body. E aqui você pode estar brincando aqui um pouco com essa informação, porque tem várias coisas aqui. Você pode estar brincando aqui com algumas coisas, não que eu digo brincando, mas que você pode estar testando aí para ver o que fica mais adaptativo, né? E também tem lá no Jest, mano, a documentação é muito boa do Jest, beleza? Você pode estar verificando isso, beleza? Vou utilizar o body aqui. E salvando isso aqui, eu vou tirar essa informação de user aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou rodar os meus testes novamente. Yarn test. Beleza? Vamos ver o que é que vai acontecer. Primeiro, ele deu um erro aqui. Eu não instalei o pacote SQLite 3. Ele já conseguiu compreender que eu estou utilizando o SQLite. Beleza? E aí eu vou instalar aqui o SQLite como ambiente de desenvolvimento, beleza? Yarn add SQLite 3 -d, e aí vamos aguardar um pouquinho. Vamos lá, e aí beleza. Deixa eu dar um yarn só para ver se tá tudo atualizado, beleza? E aí yarn dev e aí yarn test. Vamos lá rodar isso aqui, beleza. Ele já deu algumas coisas aqui, algumas coisas em verde, beleza? Ele já deu um verde aqui, dizendo que ele não conseguiu atingir a rota, ele não teve nenhum retorno, vamos dizer assim. E aí ele ficou nessa resposta, ficou aguardando uma resposta e não teve, beleza? Ele já deu umas coisas aqui que eu vou estar tirando. Deixa eu vir lá no meu Jest. Deixa eu ver o que é que eu faço aqui. Porque eu não quero verificar nos meus testes se isso tá passando. Se isso se isso aqui tá passando. É boa. Tudo que tem dentro da pasta app eu quero estar verificando. E não outros arquivos, beleza? Outros arquivos vão ser só de... não de enfeite, mas que eu só quero verificar só isso. E lá no meu Jest, deixa eu vir aqui e aí pegar algumas configurações aqui de beleza. Vamos ver aqui o que eu posso setar aqui. Teste coverage, aqui collect cover from, beleza? Aqui ele vai coletar o meu coverage de alguma pasta referente, beleza? Então a minha aplicação ela tá completa, as funcionalidades dentro da pasta app. Então eu quero só referenciar só essa pasta aqui, beleza? Então eu faço o seguinte, eu posso passar vários caminhos e aí eu passo o seguinte, em string src /app todas as subpastas com todos os arquivos JS, beleza? Salvando esse arquivo, eu posso fazer o yarn test novamente. E aí ele só pega da pasta app, beleza? Se eu vim aqui, ele disse que não passou, né? Mas eu já vim da pasta app, beleza? Que tem os módulos aqui, beleza? E aí vamos já
fazer o seguinte com ele. Vamos fechar esse aqui. Vamos fechar esse aqui também. E aí, o que é que eu vou fazer? Deixa eu fechar algumas coisas aqui que eu não vou estar utilizando. Fechar. Eu vou criar uma rota chamada user.routes. Ou seja, eu vou separar as minhas rotas para cada entidade, beleza? Como eu estou usando o user, então eu vou estar utilizando um user.routes aqui, beleza? E aí eu faço o seguinte, const router igual a require express const user routes igual a router, beleza? E vou exportar já ela, mod.export igual a user routes, beleza? E aqui eu vou lá no index, eu vou fazer o seguinte, vou tirar essas rotas aqui, vamos criar aqui const user routes igual a require, e aí aqui eu passo as rotas de usuário, e aí eu passo para as minhas rotas, todas as rotas, routes.use, e aí eu passo duas propriedades aqui. Eu passo duas propriedades. Isso porque eu quero referenciar somente para essas rotas, eu quero referenciar essas rotas aqui. Deu para entender? Então, eu passo aqui a rota, que é users, e aí quando eu atingir essa rota aqui, que é um recurso, ele vai chamar essa propriedade, essas rotas aqui, beleza? E aí, indo lá no meu user.routes, eu quero fazer o seguinte, user.routes.post, e aqui eu passo o caminho, beleza? Aqui eu posso referenciar somente com o caminho, isso porque quando ele atingir, ele vai ter o localhost 2.3333 /users, e aí ele vem para cá e verifica, qual método que eu estou utilizando? O método post. Beleza, agora quais os recursos? Eu não tenho mais recurso, então eu passo só uma barra aqui para ele, beleza? E aqui eu passo o seguinte, async é a função agora, né? E aí eu return res.json. Opa, eu quero pegar aqui do o rec e o res aqui, e aí eu passo res.json, já passando o ID, ele já vai passar o meu teste, beleza? Vamos verificar, yarn test. E aí identificou o arquivo, e aí passou o meu teste. Então, lembrando daquele rec red ou red green refactor, então eu forcei para que ele passe o meu teste. Agora eu vou refatorar o meu código para ele entrar na minha regra de negócio, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou instanciar aqui o meu user require app/modules/user, e aí eu vou fazer o seguinte, isso aqui morre, eu vou fazer o seguinte, const, eu vou pegar da requisição o e-mail do usuário, vou fazer o seguinte com ele, rec.body, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, const check user, eu vou checar se o usuário é válido, então eu vou fazer o seguinte, await user.find one, se ele conseguir encontrar um usuário com esse e-mail, passo o where e-mail, se ele conseguir encontrar, isso quer dizer que ele já existe esse usuário, então não vou conseguir criar, então eu faço se
Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou já retornar ele. Vamos, pensando em TDD aqui, eu vou estar utilizando o user mesmo. E aí já retorno return res.json user. Eu vou criar aqui, vou passar o create já pensando em TDD. Isso eu pensei aqui em fazer, mas vamos pensar logo em TDD, e depois a gente faz essa regra de negócio, beleza? E aí eu passo aqui o rec.body para ele, beleza? E aí, salvando esse arquivo, vamos testar novamente para ver o que acontece. Beleza, ele criou o meu arquivo database.sqlite aqui e ele fez o seguinte: SQLite error no search table users, ou seja, ele não possui a tabela da users, então ele não rodou as minhas migrations para ele verificar se as minhas tabelas, beleza? Então a gente precisa fazer o seguinte: antes do meu comando de teste, ele precisa rodar as minhas migrations, e depois do meu comando de teste, ele precisa desfazer as minhas migrations. Então vamos fazer o seguinte: vamos lá no package.json e vamos fazer o seguinte: vamos criar um comando chamado pre-test. Se você quer um comando que ele faça antes, é só adicionar o pré do comando. Eu quero um pré-dev aqui. Eu posso fazer aqui. E aí passando antes aqui. Eu quero pré-teste. Beleza, passo o pré-teste aqui. E aí eu faço o seguinte para ele. Eu passo cross-env para ele. Cross-env. Node-env também como teste. E aí eu passo o comando agora sequelize db migrate, beleza? E aí agora, para ele vir em post, ele precisa, depois dos meus testes, fazer o seguinte: deixa eu colocar aqui como post. E aí ele precisa fazer um revert dessas migrations. Todas as migrations tem que ser. E aí fazer o undo all. Beleza? Salvando esse arquivo, vamos tentar novamente yarn test. Vamos perceber que ele já rodou as migrations e já passou o nosso comando, o nosso teste. Beleza? Vamos voltar lá no meu lá nos meus covers, lcovers, e ele vai ter o arquivo index, beleza? Vai ter o arquivo index, e aí você vai abrir o container folder. Vamos aguardar um pouquinho para a gente visualizar esse arquivo no nosso navegador. Vamos clicar nesse index. Vamos aguardar um pouquinho ele abrir no nosso navegador. Beleza, ele já está abrindo. E aí o que é que eu posso perceber aqui? Ele vai criar para a gente um covers, beleza? De todos os nossos arquivos. Ou seja, ele passou em todas as linhas desse arquivo. Ou seja, eu estou atingindo com os meus testes esse arquivo. Então, todas as minhas regras de negócio tá tudo aqui, beleza? Então, vamos fazer mais um teste e aí a gente acaba por hoje, beleza? Vamos fechar esse arquivo, já que eu já estou utilizando esse. Vamos já fazer mais um teste. Vamos fazer o seguinte: vamos fechar esse arquivo, fechar o index routes também. Vamos criar essa funcionalidade que eu disse, para verificar o e-mail. Vamos pegar o e-mail aqui, vamos fazer o teste antes, né? Vamos fazer o teste antes. E aí eu copio esse teste e eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer 2 vezes essa requisição.
Aí eu não posso ter um e-mail duplicado, né? E aí eu faço 2 vezes isso aqui, beleza? Posso quebrar aqui também, né? Se possível, vamos ver. Não posso, beleza. E aí dentro do meu status, eu preciso passar um status para ele, to be, e aí o status que eu vou passar para ele é 400, beleza? Que eu não posso informar. E aí no body ele vai ter to match object, e aí eu passo um objeto para ele dizendo error, e aí dentro desse erro eu tenho object expect.object containing, e aí eu tenho outro objeto falando message, falando a mensagem, e aí usuário duplicated user, usuário duplicado, beleza? Salvando isso aqui, vamos tentar rodar os testes novamente. Yarn test. Tá dando um erro nas minhas notas. Eu não salvei. Não tem problema não. Você viu que rodou as migration de novo. Então vamos ver se o meu teste está rodando. Beleza? Vamos aguardar mais um pouco. E aí ele deu o seguinte erro. Ele passou no meu primeiro teste. Eita, eu nem refatorei a mensagem do user, né? Essa outra mensagem should not be able create new user with duplicate não deve ser possível create user with duplicate e-mail duplicado, duplicate email, beleza. Salvando isso aqui, eu posso ver que ele deu erro nesse segundo. Isso porque ele tá dando conflito com esse outro teste aqui, beleza? Ele tá dando conflito com esse. E aí eu preciso, de alguma forma, fazer um truncate. Eu preciso deletar esse usuário daqui, beleza? Para eu conseguir utilizar a informação do usuário aqui, beleza? Porque você pode ver que eu tenho o e-mail dele aqui, beleza? Aí tá dando conflito entre eles, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Eu vou criar dentro dos meus testes aqui uma pastinha úteis. Dentro dessa pastinha úteis, um arquivo truncate.js. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o meu database, require src database, beleza. E aqui eu posso utilizar database.connection, beleza. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou exportar uma função export, eu vou fazer function truncate, vou ter uma função chamada truncate, não recebe nenhum parâmetro. Eu já posso exportar assim, né? Module.exports, e aí já assim, né? Beleza. Aí a minha função vai fazer o seguinte, eu preciso retornar uma promise, e aí vai ser em todas as promises que eu passar aqui, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, object.keys, beleza? E aí eu passo database.
models, beleza? E aí ponto map, eu vou mapear todos os meus models, que eu vou pegar em key aqui, beleza? E aí, passar não diretamente models, mas de connection, ponto models, ponto key, e aí eu faço o seguinte, retorne database ponto connection ponto models, e aí passar aqui desse model e fazer um destroy. Eu preciso deletar, e aí eu passo umas informações aqui, truncate true e force como true também. Isso porque de vez de utilizar o método destroy, ele vai fazer o truncate em cima, beleza? Forçando com que ele seja realmente deletado, beleza? Então é isso nesse método. Então a gente vai fazer o seguinte, lá nos métodos de usuário, a gente vai fazer o seguinte, vamos utilizar o before it. Eu quero que antes de cada teste ele rode alguma função, alguma coisa, e aí eu passo para ele a nossa função que a gente criou, const truncate, posso chamar do que eu quiser, né? E aí require barra utils barra truncate, e aí eu passo o seguinte, await, preciso aguardar que essa função faça, né? E aí await não, async, e aí eu utilizo await truncate, beleza? Chamando diretamente a função, beleza? Se eu rodar aqui agora, ele vai ter que dar outro problema, se eu não me engano. Vamos lá, vamos ver. Calma, que já estamos terminando o vídeo de hoje. Vamos lá, tá rodando os testes. Beleza, ele ainda tá pegando. Isso porque é o mesmo e-mail. Ele ainda tá pegando. Só que porque a gente não fez nenhuma validação para isso, né? Então a gente precisa lá nas nossas rotas fazer fazer a verificação, né? If const check user igual a await user.find one, e aí passar um where para ele, passando o e-mail, beleza? E aí com um se ele tiver encontrado, e aí eu retorno res.status 400.json error, passo também a mensagem duplicated user, e usuário duplicado. Se eu vim aqui e dar um yarn test, agora meus testes estão passando. Se eu voltar lá no meu todos os meus arquivos, ele deveria listar todos os meus outros arquivos. Não, porque eu não criei outros controllers, né? Eu vou separar para ficar melhor. Em controllers. E aí eu venho aqui dentro da pasta app, crio um controllers, uma parte de controllers, e aí eu crio user.controller.js, beleza? Que é o controlador de usuário, né? E aí dentro dessas rotas eu faço somente o seguinte, eu venho aqui, então const
user controller igual a require ponto barra app barra controllers barra user controller, e aí eu passo o user controller pra cá, e aí eu chamo o método store, beleza? Deixa eu pegar isso aqui e aí passar somente assim, beleza? E esse user a gente pega lá, beleza? Passar somente assim, ele já vai incluir. E aí aqui no meu user controller eu crio uma classe chamada user controller. Geralmente é o nome do arquivo é o nome da classe que você vai criar. Então eu crio aqui um método store, e aqui eu não preciso passar assim, beleza? Deu erro de alguma coisa aqui, beleza? Deixa eu exportar logo. Module.exports igual a new user controller, beleza? E aqui deu um errinho, beleza? Aqui ele está dizendo para eu utilizar o this, só que aqui nesse arquivo eu não quero que utilize, então eu vou pegar essa regra do slint e vamos tirar ela off, beleza? E aqui ele já sai, beleza? E aqui eu só preciso definir aqui o meu model, const user igual a require ponto barra models barra user, beleza? Vamos testar agora para ver se nossos testes continuam passando. Vamos aguardar um pouquinho. E aqui nossos testes ainda continuam passando, beleza? Se a gente for voltar aqui, ele vai ter uma parte controllers e aqui o user controller, beleza? Então aqui a gente já finaliza o nosso vídeo, beleza? Me desculpa que foi muito longo, mas eu espero que tenha sido muito produtivo para você, para os seus testes da aplicação. A gente vai continuar com essa saga, criando testes para nossa autorização, algo do tipo assim, beleza? Utilizando também JWT, que é muito importante para nossas aplicações em API RESTful, beleza? Então eu fico por aqui, espero que você tenha gostado mesmo, e desculpa qualquer coisa, esse vídeo ficou muito longo, muito longo, então beleza, desculpa aí qualquer coisa. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, comenta aqui embaixo o que é que você o que é que você achou, se você prefere também esses vídeos mais longos, e é isso aí, beleza, até o próximo vídeo. Valeu!